Eu conheci a Nina e a Amanda numa situação absolutamente inspiradora. A gente estava num barco flutuante no Rio Negro, prestes a entrar no TEDx Amazônia. Eu aprendi com elas que educação é um processo orgânico, que não está restrito a uma sala de aula, a uma instituição, o que quer que seja. Mas é um processo que acontece naturalmente diante da delícia que é ter uma dúvida e se juntar com um monte de gente para entender qual é a resposta ou quais são as respostas possíveis. E elas fazem uma junção entre a nossa profissão, que é o jornalismo, e a educação, que eu não tinha percebido que era tão forte. Porque a ferramenta do jornalismo é ouvir as pessoas. E o que a educação faz é justamente aumentar o seu repertório para que o que você está ouvindo faça mais sentido. Então é uma honra, eu acho, chamar para ouvir as queridas Amanda e Nina, que eu tenho certeza que vão arrasar. Essa aqui é a Jauane. A Jauane tinha 16 anos quando a gente conheceu ela, e a gente dava uma oficina de jornalismo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A Jauane tinha o sonho de ser fotógrafa, então ela foi para a redação, já quis, né, mexer na câmera e tal, e passou lá um ano com a gente. Mas teve um dia que ela chegou na redação para uma reunião de pauta e disse assim: eu acho que erraram a minha nota na escola. E a gente pensou, pô, lá vai a Jauane dando problema, né? Porque a gente sabia que ela não gostava de estudar. Só que aí a gente viu o boletim dela e ela tinha mudado a nota dela de 5 para 10 em português, de um ano para outro, que foi o período que ela ficou com a gente. E a gente trouxe o boletim para quem não acredita, ela realmente aumentou a nota na escola. Só que a gente descobriu que não tinha sido só a Jauane. A Jauane era uma das meninas. A gente tinha mais 30 que também tinham aumentado a nota na escola, média geral. E desse pessoalzinho que estava com a gente há um ano, metade deles tinha conseguido passar no ProUni com bolsa e estava, então, ingressando na faculdade. E era um pessoal que, pela primeira vez na família deles, eles estavam entrando numa faculdade. A Bia é uma dessas meninas que entrou na faculdade pelo ProUni. E ela foi a nossa primeira estagiária. Séria, sempre muito comprometida. Ela chegou muito séria na aula, sempre, com o cabelo preso e tal. E aí, aos poucos, a Bia começou a escrever. E ela começou a perceber... A gente começou a perceber que ela era uma menina muito talentosa e ela começou a ter uma gana maluca de conhecer a si mesma, de conhecer as pessoas, de conhecer o mundo. E aí a gente contratou ela como estagiária. Ela saía do estágio de manhã, onde ela ajudava a molecada a produzir uma revista lá no Capão Redondo. Ela ia fazer bico numa agência de turismo e, à noite, ela ia para aula na PUC. Ela fazia comunicação social. E aí, no sábado, ela fazia aula de francês. Aí ela pleiteou uma bolsa, e ela conseguiu essa bolsa para estudar comunicação na França. E lá foi a Bia, com os cabelos já soltos aí, né? Soltou a cabeleira, foi para a França estudar comunicação. E, no final do curso, ela conseguiu um estágio em Paris para fazer games online. Ano passado, esse ano a Bia voltou. E aí a gente se reuniu com ela para conversar. A gente falou, pô, Bia, e aí? Como é que é a França? Falou, meninas, o pessoal na França não quer saber de estudar, não. E era uma reclamação que ela tinha também dos amigos dela aqui no Brasil. Então, a Bia, ela descobriu, ela teve que cruzar o oceano para descobrir as semelhanças e as diferenças entre os alunos. E também para descobrir coisas sobre ela que eram desejos que ela tinha, que ela conseguiu realizar. A gente teve a sorte na vida de conhecer muitas meninas como a Bia, que foram tocadas pela comunicação e começaram a entender quem elas eram, o que elas podiam fazer e quem que era o outro. Tem gente que não precisa cruzar o oceano para descobrir as semelhanças e as diferenças entre si e o outro. Essas meninas, por exemplo, a Maiara é moradora do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A Mariana é moradora do Itaim Bibi. A Maiara é aluna de escola pública e a Mariana, aluna de escola particular. A Maiara é negra, a Mariana é branca. Tudo indicava que essas meninas nunca iam se conhecer, né? Que elas podiam passar a vida inteira delas sem saber uma sobre a realidade da outra. E o que separava elas, de fato, era só uma ponte, né? E um monte de preconceito. Mas elas resolveram cruzar essa ponte para fazer uma matéria para uma revista que a gente tinha. Então, elas passaram um dia da vida delas, uma na escola da outra.
E aí voltaram para a redação no dia seguinte para contar como tinha sido essa experiência. E aí a Mayara chegou toda, achava que ia encontrar um monte de menininha arrumadinha, toda bonequinha, de maquiagem e tal. Mas, cara, percebi que as meninas da escola particular estão meio largadonas, assim, andam de camiseta, calça jeans e tal. E a Mariana veio com uma coisa semelhante. Olha, entrei na escola estadual, todo mundo de uniforme. Mas sabe o que eu percebi? Que as pessoas começaram a customizar as roupas, porque elas não queriam ficar todas iguais. Então, punham um colarzinho, um brinco diferente e tal. E aí essas meninas voltam para a casa delas para escrever essas matérias. E o mais louco é que elas chegaram numa conclusão comum no final do texto, que diz que jovem é jovem em qualquer lugar. Da ponte para cá, da ponte para lá, é tudo a mesma coisa. E que mais importante é o fato de que, quando eles escrevem para eles conseguem olhar para o mundo de uma forma muito mais genuína, que não é com a visão do adulto, com a visão da pessoa que tem a experiência e já passou por aquilo. Eles estão descobrindo aquilo naquele momento, estão se descobrindo. E isso, na verdade, a gente reconheceu, durante esse tempo, que é uma inteligência jovem. Uma inteligência que não foi só a gente que percebeu, mas sim uma das maiores empresas do Brasil, quando chamou a gente, a partir dessa história aí, para construir uma revista que falasse com mais de 10 mil jovens no Brasil inteiro, com o olhar desses jovens, para um programa chamado Jovens de Responsa. Daí a gente chama o Harrison, né, repórter, tal, formado, que a gente já tinha feito formação com ele em jornalismo, tal. Chamamos o Harrison e mais uma trupe de mini repórteres para fazer a reunião de brainstorming, pauta. A gente tinha contratado os meninos, eles eram os freelas da revista, estavam mega empolgadas e tal. E a marca, né, a empresa, querendo reforçar a marca do programa, que chamava Jovem de Responsa, falou, a gente quer que o nome da revista seja Jovem de Responsa. Beleza, lindo. Chegamos lá, né, mesas, molecada lá na mesa, tal. Aí a gente se depara com uma juventude apática. A gente adulto empolgado e a juventude com umas caras, uns bicos desse tamanho. Aí a gente falou, gente, o que foi, né? Legal, projeto e tal. Então, essa revista é para jovem? Essa revista é para vocês fazerem para outros 10 mil jovens do Brasil inteiro, tal. Então, a gente não concorda com o nome da revista. Vocês não concordam com o nome, né? Juventude, aquela coisa. Vocês não concordam com o nome? Então, qual é o nome que vocês acham que a revista tem que ter? Por que vocês não concordam com o nome primeiro, né? Aí o Harrison vira para a gente e fala assim, porque quem chama jovem de jovem é velho. Nossa, meu, legal. E aí, perguntamos para ele qual que é o nome que você sugere, ele falou na responsa. Beleza. Aí a gente foi lá para o cliente, contou essa mesma história. Falou, inteligência jovem em ação, não era isso que vocês queriam? Pá, então, na responsa. Hoje, toda a plataforma de comunicação do programa Jovens de Responsa, por causa do Harrison, chama Na Responsa, porque comunica de jovem para jovem. Essa história fez a gente descobrir que o menino, ele pode, quando ele se forma em jornalismo, se forma. Quando ele se forma em jornalismo, ele tanto pode entrar numa vaga no mercado de comunicação, quanto ele pode criar a própria vaga dele. E quando a gente forma esses moleques em jornalismo, primeiro eles viram esses mini monstros. Terríveis, falam o que quer, o que não quer. Eles pautam transformações nas comunidades deles e eles começam a ter orgulho do lugar de onde eles vieram. O Matheus é um cara. Na verdade, o Matheus é o cara. Um dia ele liga para a gente e fala, então, preciso contar para vocês das novidades da Gordo Enterprises. É o nome da empresa do Matheus, né? Aí a gente, vamos almoçar, Matheus. E aí começamos a conversar. Ele começou a falar, não, porque agora que eu já investi no segmento de camisetas customizadas e games online, eu acho que eu vou criar um novo empreendimento. E ele fala muito bem. Ele é muito sedutor. E aí, o que você quer fazer de verdade, Matheus? Nossa, bichinho, meu bem, ele é neguinho, ficou branco. Foi para casa, ficou em crise.
uma semana depois, ele manda um Face para a gente falando, meninas, eu larguei tudo, e eu preciso de um tempo para pensar, preciso pensar na vida e tal. Parou, trocou o celular pós-pago por um pré-pago, e ficou uns meses pensando no que ia fazer. A mãe, já todo mundo desesperado, esse menino tem que trabalhar e tal. E ele bancou essa história. E no dia que ele descobriu, ele falou para a gente, meninas, descobri, eu quero fazer gastronomia, e eu tinha muito medo de admitir isso. Mas foi só ele admitir que ele foi selecionado entre 1.227 jovens para fazer parte de um concurso de gastronomia que forma chefes que estão nas melhores cozinhas de São Paulo. E, na mesma semana, a gente chamou ele para trabalhar na Enóis como crítico gastronômico da Quebrada, para o site Catraca Livre. A primeira matéria que ele fez foi sobre um restaurante sustentável, com um menu muito especial, que fica na Viela 26? Viela 26, no Capão Redondo. E isso mostrou para a gente que a comunicação, uma das coisas lindas que ela faz, é mostrar que, em algum lugar, seja ele qual for, o impossível pode se tornar possível. E a gente trouxe algumas dessas histórias que vêm acompanhando a gente nos últimos 5 anos. Eu e a Amanda, a gente é jornalista, e, na verdade, há 5 anos atrás, a gente resolveu mudar de vida e começar a dar aula, e achar que era isso que a gente tinha que fazer. E essas histórias foram só comprovando para a gente que, quando a gente criou a Enóis, tudo fazia muito sentido, e só que a gente não podia parar aqui, a gente tinha que formar moleque lá no Acre, entendeu? Mas não é bem assim que funciona, né, pessoal? E aí as pessoas vieram dizer para a gente que, meninas, isso pode funcionar muito bem com o cara lá do Capão, um jovem urbano, descolado e tal. Mas imagina um cara de um assentamento lá no interior do estado. Será que esse conteúdo é para ele? Não é muito sofisticado para esse cara, não? Aí a gente conheceu a Vanessa. A Vanessa, ela é amiga da Carol. A Carol, do lado direito, é nossa mini repórter, também mini monstra. E a Vanessa começou a acompanhar a gente, dava umas passadas lá na redação. Ela é estudante de rádio e TV, e ela dá aula numa escola pública em Franco da Rocha, 50 quilômetros da capital, para jovens do ensino médio. E aí, uma vez conversando com ela, ela ficou encantada com a história da Bia, que foi para a França. Falou, nossa, putz, fiquei muito emocionada com isso. A Vanessa está aí. Ali. E ela disse assim, quando ela me contou que estava emocionada, eu imediatamente pensei, poxa, Vanessa, você também quer ir, né? Mas você consegue. Né? É só você colocar esse objetivo, põe essa meta na sua cabeça que você consegue. E ela falou, não sou eu. Imagina se os meus alunos conseguem fazer um intercâmbio e morar 1 ano fora. Bom, e aí que... A Vanessa, na verdade, ela hoje agora é a nossa primeira jovem professora do Enóis. Ela está multiplicando o que a gente desenvolveu de metodologia para ensino de jornalismo dentro de uma escola pública. E, pasmem, os alunos são de assentamento, lá em Franco da Rocha. E aí isso deu para a gente a coragem de estar aqui hoje para dizer que, sim, a gente acredita que o jornalismo ele é transformador, principalmente porque ele faz a gente olhar para a gente, ele faz a gente enxergar e perceber o outro, e faz a gente olhar e conversar melhor com o mundo que está em volta da gente. E aí ele deixa a gente escolher se a gente quer ficar dentro da caverna ou se a gente quer ficar fora dela. É isso.